Boa noite a todos. Estamos aqui na Morada da Paz para dar seguimento no estudo do Evangelho de Lucas, seguindo a linha que a gente já vem trabalhando, de olhar para as questões assim, simbólicas, arquetípicas presentes no texto, né? Então, o capítulo 2 começa com o censo, né? O registro geral. Um decreto de César Augusto para que todos os habitantes daquela terra fossem registrados. Então, isso nos parece uma menção simbólica interessante, que a gente pode fazer um paralelo com a nossa capacidade de autoobservação, de dar nome e registro a tudo que nos habita, né? Então, é interessante pensar que isso precede o nascimento do menino Jesus. Então, esse estágio anterior, que é o da nomeação e do registro, é uma etapa de autoconhecimento, a gente pode chamar assim, da gente poder tratar com honestidade, com verdade, pelo menos na capacidade de nomear aquilo que nos habita. Isso faz um paralelo interessante com aquele livro que a gente vinha estudando antes, né? Não Temos Mal. Ele orientava justamente isso, né? De colocar num papel e registrar todas as forças que nos habitam nesse momento, todas as energias que a gente observa em nós, no sentido mental, emocional, sentimental, espiritual, enfim. Então aqui tem esse mesmo contexto simbólico, né? Do registro. Em seguida, né? Maria e José não encontram lugar nas hospedarias e acabam encontrando uma manjedoura para o nascimento do menino Jesus. Aqui, acredito que a ressonância mais interessante, de fato, é a simplicidade, né? Isso fica bastante explícito no texto, né? De que o surgimento do divino em nós, porque é isso que o nascimento de Jesus vai simbolizar aqui, é o surgimento do divino. A gente coloca como um paralelo, como que uma experiência de samadhi, de união divina, de êxtase espiritual, ou seja, é quando esse divino que nos habita vem à luz, ou seja, habita a nossa personalidade, mesmo que por alguns instantes, né? Então, isso acontece na simplicidade, não tem nenhuma pompa, nenhuma circunstância. Como o próprio Mestre Jesus vai falar lá na frente, né? O reino de Deus não chega com aparência exterior, ele habita no simples, né? Então está aqui o nascimento nessas condições da manjedoura. Em seguida, o capítulo 2 prossegue com os pastores, né? Aqueles que guardam a natureza, os rebanhos, né? Guardam as nossas forças, talvez, primordiais de natureza, as nossas forças instintivas, enfim. De fato, a gente pode entender também esses pastores como as diferentes vozes que nos habitam, né? Então, nossa personalidade, nosso ego é composto por muitas vozes, e essas vozes são convocadas a testemunhar esse nascimento, né? Eles vão até lá, seguindo a luz da estrela, né? Eles recebem uma dica, né, dos anjos, assim, vão até lá, ver o que aconteceu, e eles resolvem ir. E quando eles chegam, eles conseguem perceber aquela cena bonita, né? De Maria, José e o menino Jesus. Eles ficam tão extasiados com aquilo que eles saem contando para todos o que aconteceu, né? Porque olha que interessante aqui, né? Quando eles chegam, eles ainda podem escutar aquele coro de anjos cantando, né? Glória a Deus nas alturas e paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. O que dá para a gente entender, né? É aquilo que fica dessa experiência do divino, né? Uma reverência pelo sagrado, por Deus, glória a Deus nas alturas, né? Digamos assim, que o caminho espiritual
de cada um de nós, ele ganha um sabor muito diferente depois de uma experiência como essa. Depois de um contato direto, digamos assim, pele a pele com a natureza divina, o caminho é antes e depois. Então, é isso que significa aqui, desse ponto de vista simbólico, esse nascimento de Jesus. É um ponto de inflexão, um ponto de virada dentro da jornada espiritual de cada ser, de cada consciência. Lembrando que a gente está trabalhando aqui a história como sendo a jornada de cada um de nós. Tudo isso está acontecendo dentro de nós, né? Então Jesus está nascendo dentro de nós. Maria é uma parte da nossa alma, todo aquele contexto que a gente já vem trabalhando, né? Então quando o menino Jesus nasce, é esse contato da personalidade com o divino, ou seja, do humano com o divino, daquele que nós acreditamos que somos com aquele que a gente é. Né? Porque a personalidade, o ego, aqui a gente trata os dois como sinônimos, é aquilo que a gente acredita ser. A gente está identificado com o personagem que nós somos. Né? Alguém pergunta assim, quem é você? A gente vai falar as características do personagem, né? Ah, eu sou o Marcos, eu tenho 4 filhos, eu sou médico, barará, 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 sou filho de fulano e ciclano. Isso tudo é a história do personagem. Posso contar toda a minha biografia. Isso tudo é a história do personagem. Isso não é quem eu sou. Então o nascimento de Jesus é o contato de quem eu penso ser com quem eu sou. É esse encontro. Então, o paz sobre a terra e boa vontade com os homens é aquilo que consegue ficar. Porque depois que os anjos cantam, né? Eles se retiram. É como que assim, pro ego, a experiência se dilui depois do tempo, né? Então esse contato com o divino, esse samadhi, ele não dura para sempre. É um estado de união. Então é como se naquele momento as 3 esferas, a gente fala aqui, né? Do espírito, da vida interior, né? Da vida do mundo imaginal e do ego, os 3 estivessem unidos ali naquele momento como um só. E depois as 3 bolinhas vão se separando de novo. Mas fica um resquício, esse resquício dessa paz, que não é a paz da ausência de problemas, da ausência de dificuldades, é outro tipo de paz, antes desconhecida do ego. Né? Então aqui nesse momento ele conhece um novo estado de paz, que é muitas vezes chamado de bem-aventurança. No Oriente, na Índia, eles costumam chamar de Ananda. É essa paz que não tem a ver com as circunstâncias externas. Porque normalmente quando a gente almeja a paz, a gente espera que tudo esteja bonitinho, nos conforme segundo os desejos do ego, né? A vida dos relacionamentos, a vida financeira, isso e aquilo. A hora que tudo tiver, não tem uma louça na pia, a casa tá um brinco, aí eu posso ter um segundinho de paz, né? Isso dura quantos segundos, né? Os problemas voltam a aparecer. Então essa paz é muito frágil, né? Essa paz que depende das circunstâncias do mundo. Então aqui a personalidade tem contato com essa paz que não depende das circunstâncias. Ela está assentada em outro fundamento, digamos assim. Então isso é aquilo que consegue ficar, né? Paz na terra e boa vontade com os homens, ou seja, muda as relações, porque aqui está começando a diluir a fronteira entre o eu e o outro. Então esse amar ao próximo, ele se torna mais vivo. Então essa boa vontade para com os homens é um reflexo disso, né? Porque de fato somos todos um, né? E nesse momento isso fica claro, nesse nascimento. Depois isso vai sendo esquecido devagarinho de novo, né? Naquele momento ainda há essa ressonância e esse eco que diz que eu e o outro somos um só. Então tudo que eu faço para o outro eu estou fazendo para mim também. Não tem como mais se iludir a esse respeito. E aí voltando para aquela parte, né, que os pastores eles se animam demais, eles saem querendo contar para todo mundo.
por tudo que eles viram, né? Eles saem contando, e isso é natural na nossa jornada, né? Quando a gente tem uma experiência do divino, que a gente queira que os outros tenham também, que a gente possa partilhar e contar, olha, você precisa saber o que eu estou vivendo aqui, né? Você não acredita que existe uma realidade maior do que a realidade que você conhece. E né? E no geral, isso surte pouco efeito, porque não há como se transmitir esse arrebatamento. É uma experiência muito individual de cada um, né? Claro que aqui é um ato de boa vontade. Eles não saem abertamente, talvez isso esteja em oculto, né? Abertamente buscando algum tipo de validação, porque isso pode acontecer também, né? E depois a gente vai ver isso mais para frente, quando a gente falar ali da noite escura da alma, porque o ego pode inclusive se apropriar da experiência e querer que aquilo seja um motivo para que ele receba mais validação, né? Receba meus parabéns, então você conseguiu, você venceu, né? E aí é como que a gente usou aquela metáfora, né, que o Rumi diz, da tradição sufi, né? Não se deve abrir a tampa do vinho em que o vinho está sendo fermentado. Ele precisa ser fermentado até se tornar vinho, né? Porque senão estraga o processo. Então, algumas experiências não tem como ser partilhadas, tem algo que precisa ser ali cultivado em segredo. Isso vai aparecer no texto daqui a pouquinho, né? Maria mantém o segredo, ou seja, a alma guarda, como diz assim, de novo o Rumi, né? A alma conhece a origem e o destino de todas as coisas. Então Maria sabia que ela precisava guardar segredo. Então, na intimidade da alma, e ela é a protagonista da história, né? Ela é aquela que recebeu, gestou e agora deu à luz ao menino. E ela se mantém em silêncio sobre tudo que está acontecendo, você já deixa a tampa fechada. Ela deixa a tampa fechada, que é o aspecto da alma, né? E depois disso vem a circuncisão, ou seja, o sacrifício da carne, né? Tem outras questões simbólicas aí, mas é o sacrifício da carne, né? Sacrifício, ele é um termo que às vezes a gente utiliza não dentro do contexto mais adequado, mas ele simboliza assim um trabalho sagrado, né? Então, sacro ofício, né? Então, aquilo que demanda um esforço em razão da busca pela unidade com Deus, é um sacrifício, um sagrado ofício. Então, aqui, essa circuncisão pode ser interpretada dessa maneira, porque a carne também é um símbolo do ego, um símbolo da personalidade. Quando lá na frente ele diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne no sentido da nossa personalidade atual, ela tem suas debilidades e não dá passagem para a luz do espírito, digamos assim, né? Então aqui está sendo realizado esse sacrifício no 8º dia, né? É um dia depois da criação. A criação são 7 dias, o 8º dia é o símbolo o 8º é o infinito, né? Então, isso está sempre acontecendo, esse sacrifício é sempre renovado, digamos assim, né? Sempre renovado. E tem uma frase interessante, né? Ali nessa etapa do texto, né? Todo macho que abre o útero é santo para o Senhor. Claro que à primeira vista essa frase parece apenas estar inserida dentro do contexto da cultura patriarcal da época, mas ela pode ter um significado simbólico mais profundo, né? Se a gente olhar aqui essa estrutura de novo, né? Então, a gente lembra, né, que a parte do meio, que é o mundo imaginal, o mundo das imagens, o mundo da alma, né? O mundo da vida interior, é o feminino, certo? E o mundo do ego, da mente, da personalidade é o masculino, aqui o polo positivo, e aqui é o neutro, só que na tradição, aqui que a gente está inserido, normalmente esse aqui vai estar representado pelo masculino, né? Então Jesus, o anjo Gabriel, os anjos, né? São personagens masculinos que têm a representação do Espírito Santo, que estão representados aqui em cima. Então o macho que abre o útero
me vem assim como essa descida do Espírito para o reino da alma, né? Essa descida do Espírito para o reino da alma. É como assim, ele está abrindo o útero, no sentido, ele está abrindo as comportas da vida anímica, da vida interior, da vida dos sentimentos, da vida da alma, para luz divina entrar. Então, todo macho que abre o útero é santo para o Senhor, né? Então, essa primeira parte do capítulo 2, e depois na segunda parte, ele é apresentado no templo, o menino Jesus é apresentado no templo, e o primeiro que o reconhece é Simeão, que é aquele que ouve, aquele que tem ouvidos para ouvir, né? Que ouve a mensagem. É um ancião, já idoso, e aqui é bem interessante porque me parece que ele representa aqui dentro das forças da personalidade um aspecto já bastante amadurecido. Por quê? Porque ele já está disposto a morrer, né? Porque é natural que numa determinada etapa do nosso caminho, mesmo que a gente já tenha tido alguma experiência direta do divino, como é o caso aqui, já teve um contato com o plano superior assim, mais profundo, mais intenso, a gente quer que aquilo se torne uma realidade presente, mas nem sempre a gente está disposto a pagar o preço. A gente não está disposto a morrer, de fato. Então, morrer no sentido simbólico, certo? O ego não está disposto a abrir mão do seu controle. O ego não está disposto a abrir mão da sua reputação. O ego não está disposto a abrir mão de ser admirado e assim por diante, né? Então, Simeão está aqui disposto a abrir mão de tudo. Ele diz assim, despede teu servo, né? Eu vou pegar as palavras inteiras aqui, ó. Agora, soberano, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Então, é isso, ele está disposto a abrir mão de tudo, porque aqui a morte tem esse significado, é o abrir mão de tudo, né? Abrir mão de tudo. Então, é assim que a gente pode interpretar Simeão, é essa parcela que já está disposta a abrir mão e a renunciar tudo, em nome de Deus, digamos assim. Essa é a entrega, esse é o estágio mais elevado da fé, né? A fé começa com uma simples crença, né? Passa pela fidelidade, pelo compromisso, né? Que é ali simbolizado muitas vezes por João Batista, né? O compromisso, a austeridade, colocar Deus em primeiro lugar, e chega nesse momento da entrega. Despede em paz o teu servo. Então aqui é esse reconhecimento, né? E depois tem o reconhecimento também da Ana, que é uma profetisa, que aí simboliza o reconhecimento da alma. Então tanto a mente como a alma estão reconhecendo o valor ali do nascimento do menino Jesus, né? Ela também esse aspecto amadurecido, assim como Elizabeth, que deu origem aqui a João Batista, né? Então ela também é um aspecto da alma já mais amadurecida, e assim como Simeão, que também é Zacarias, né? Eles têm esse paralelo de aspectos já amadurecidos, tanto do ego como da alma, né? E depois que termina essa parte da apresentação do templo, tem o retorno a Nazaré. Então o menino Jesus bebezinho volta com a família para Nazaré, e aí sim é o tempo do crescimento, é o tempo da maturação. Ele vai crescendo em graça, sabedoria, em estatura, né? Ou seja, é necessário que essa experiência tenha seu tempo de maturação, né? Para que ela se desenvolva e possa depois dar seus frutos. É como a semente foi lançada na terra quando, né, Maria começou a gestar Jesus. Agora, quando ele nasce, é o primeiro brotinho que saiu da terra, mas ele ainda não está pronto para dar frutos. Ele precisa criar raízes, precisa crescer, precisa amadurecer para depois dar seus frutos, né? Então é assim como tudo, a natureza sempre nos ensinando, né? E aí ele dá uma passagem de tempo aqui e vai para esse período de 12 anos, né? 12 anos. Que isso é um símbolo interessante também, porque 12 é sempre o ciclo completo, né? Com relação a tempo, né? 12 tudo no tempo é regido pelo 12,
né? Os nossos minutos são 60 segundos, né? Que são 5 vezes 12. A hora, 60 minutos, 5 vezes 12. Enfim, o zodíaco, né? Então, todos os ciclos são regidos pelo 12. Então, eu falo assim, depois de um ciclo completo, de 12 anos, passou um ciclo de maturação. Eles vão para a festa da Páscoa, né? Como era a tradição, enfim. E aí, retornando para Galileia, José e Maria se dão conta que o menino não está entre eles. Ele teria se perdido. E eles precisam voltar para Jerusalém para procurar o menino Jesus, já pré-adolescente, adolescente, digamos assim. E isso é um símbolo interessante para a chamada noite escura da alma, né? Então, a noite escura da alma costuma ser descrita como esse momento em que o buscador já teve algum contato direto com a realidade divina, mas chega um momento em que ela se esconde, ou ela desaparece, ou ela some. E isso não é por uma, digamos assim, uma punição da vida, de Deus, ou qualquer coisa do tipo. É porque é um estágio de purificação importante. É um estágio de purificação importante para justamente ter a oportunidade de matar, digamos assim, todos esses aspectos do ego que ainda querem se apropriar da experiência, que ainda querem se apropriar de Deus, digamos assim, né? Então, é esse momento de afastamento, de ocultamento, que prepara a rendição final. Então, isso é muito, muito importante. Da outra vez que a gente foi estudar o tema, eu falei, não sei se isso é assim com todos. Eu refleti bem sobre o assunto e eu acredito que seja assim. Eu acho que antes de se completar a jornada, que pode ser completada nesse plano, não que a jornada espiritual inteira vai ser completada aqui, né? Até onde se pode ir na matéria aqui. Para chegar nesse estágio, se passa por essa fase, sim. Eu acredito que sim. Mas para cada um é de um jeito, obviamente. Mas há esse momento de como que não é apenas uma purificação como outras fases. Aqui uma mudança de centro de gravidade mesmo psíquica, né? Então é como se o centro de gravidade de onde a identidade está construída, ele precisa ser mudado desse centro da personalidade para esse centro divino. Então, em determinado momento, é como se a pessoa perdesse aquela identidade que ela está acostumada, mas a identidade nova ainda não está plenamente construída. Então, é como se estivesse vagando pelo deserto. É também uma outra descrição desse estágio, digamos assim. Isso é interessante porque o próximo capítulo começa com o deserto, né? É o capítulo ali sobre a missão de João Batista. E ele justamente começa com ele, com uma voz que clama no deserto, né? Então aqui sugere que é essa continuidade desse processo, porque termina aqui com esses 12 anos, ou seja, aí eles encontram um menino e ele volta ainda obediente a eles, ou seja, a noite escura da alma está iniciando, digamos assim, mas o divino ainda está sujeito, né, às vozes da alma e do ego, da personalidade, certo? Ele é submisso a eles, né? Ele termina assim. Então desceu com eles, indo para Nazaré e submetendo-se a eles, né? Então aqui ainda quem tem as rédeas é a personalidade e a vida interior da alma. As rédeas não estão na mão dele. Isso vai acontecer daqui a pouquinho, na jornada. Então vamos para o capítulo 3. Até a próxima. Mestre, fazei que